Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo Macabeus capítulo 15, ouvindo falar que Judas e seus aliados estavam nas fronteiras de Samaria, resolveu Nicanor atacá-los, com toda a segurança no dia do repouso sabático. Os judeus, obrigados por ele a segui-lo, disseram-lhe: não faças um massacre tão selvagem, tão bárbaro, mas respeita por teu lado de escolhido e especialmente santificado por aquele que tudo vê. Mas esse tríplice celerado perguntou se existia no céu um soberano que houvesse prescrito observar o dia de sábado, como eles respondesse: foi o mesmo Senhor, vivo, todo-poderoso no céu, quem ordenou a celebração do sétimo dia. Outro replicou: também eu sou poderoso na terra e ordeno que se tomem as armas e se executem as ordens do rei. Todavia não pode executar seu desígnio criminoso, enquanto Nicanor, no auge de seu orgulho, decidia erigir um troféu com os despojos de Judas e seus companheiros. Macabeu, ao contrário, deixava-se levar por uma inteira confiança de que haveria de obter auxílio do Senhor. Exortava os seus companheiros a quem não temesse o ataque dos gentios e que se lembrasse dos auxílios já obtidos do céu e o que esperasse, pois também agora o Todo-Poderoso lhes concederia a vitória. Corajoso, citando a lei e os profetas, lembrou-lhes os combates outrora sustentados e inflamou-se deste modo com novo ardor. Após ter-lhes reanimado, o Espírito estimulou-se ainda, apresentando aos seus olhos a perfídia dos gentios e o desprezo da palavra dada. Assim armou todos, não com a segurança que vem dos laços e dos escudos, mas com a coragem que suscitam as boas palavras. Narrou-lhes ainda uma visão digna de fé, uma espécie de visão que se cumulou de alegria. Eis o que tinha visto. Onias, que foi sumo sacerdote, homem nobre e bom, modesto em seu aspecto, de caráter ameno, distinto em sua linguagem, exercitado desde menino na prática de todas as virtudes, com as mãos levantadas, orava por todo o povo judeu. Em seguida, apareceu do mesmo modo um homem com os cabelos todos brancos, de aparência muito venerável, animado por uma admirável e magnífica majestade. Então, tomado a palavra, disse-lhe: Onias, eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa. Jeremias, o profeta de Deus. Jeremias, estendendo a mão, entregou a Judas uma espada de ouro, dizendo estas palavras ao entregá-la: toma esta santa espada que Deus lhe concede, com a qual esmagarás os inimigos. Entusiasmados pelas palavras de Judas, tão nobre, tão capaz de exercitar a coragem e robustecer as almas dos jovens, decidiu os judeus não acampar, mas arrojar-se para a frente, travar com valor a batalha e obter assim uma decisão, porque a cidade, a região e o templo estavam em perigo. Não lhes causava
tanta preocupação às mulheres, às crianças, seus irmãos, seus parentes. A primeira e a principal inquietação que tinha era a purificação do templo. Não era menor a angústia dos que tinham ficado na cidade, ansiosos pela luta que ia se travando fora da planície. Todos os aguardavam a batalha decisiva, prestes a se iniciar. Os inimigos também já se tinham reunido para o combate. Os elefantes estavam postados ao lugar conveniente, a cavalaria disposta nas alas. Macabeu, à vista dessa multidão imensa, do aparato de armas tão diversas, do aspecto temível dos elefantes, estendeu as mãos para o céu, invocou o Senhor que opera prodígios. Sabia muito bem que não é o poderio das armas que obtém a vitória, senão que Deus a decide, outorgando-as aos que ele julga dignos dela. Eis como foi sua oração: Senhor, vós que no templo de Ezequias, rei da Judéia, enviastes vosso anjo e fizestes aparecer 185.000 homens do exército Senaqueribe. Enviou, pois, ainda agora, ó soberano dos céus, um bom anjo que nos preceda, infundindo temor e espanto. Que vosso braço se estenda e extermine aqueles que, blasfemando, vieram atacar vosso povo santo. E com essas palavras concluiu sua prece. De um lado, as tropas de Nicanor avançavam ao som das trombetas e dos hinos guerreiros. Do outro lado, os de Judas travavam a batalha entre invocações e orações. Enquanto pelejavam, com as mãos oravam ao Senhor no coração. Assim derribaram por terra não menos que 35.000 homens e alegraram-se por verem Deus manifestar-se deste modo. Concluiu a batalha, dispersaram-se felizes quando reconheceram Nicanor prostrado com as suas armaduras. Então, entre gritos e alvoroço, louvaram o Senhor na sua língua paterna. Aquele que se consagrara de corpo e alma a serviço de seus concidadãos e conservara para com seus compatriotas o amor de sua juventude, ordenou que degolassem a cabeça de Nicanor, como também a mão e o braço, e o levasse a Jerusalém. Chegado à cidade, convocou seus compatriotas, dispôs os sacerdotes diante do altar, mandou aproximar-se também os que se achavam na fortaleza. Apresentou-lhes a cabeça do impuro, insolentemente, estendido contra a morada do Todo-Poderoso. Depois mandou cortar a língua do ímpio para lançá-la em pedaços aos pássaros e mandou suspender diante do templo o braço decapitado, como o castigo de sua insensatez. E todos puseram seu louvor nestes termos: o Senhor que se tinha manifestado, bendito seja aquele que preservou sua morada de toda impureza. Judas suspendeu do mesmo modo a cabeça de Nicanor na parte exterior da fortaleza, como sinal palpável e evidente da proteção do Senhor. De comum acordo foi estabelecido que doravante não se deixara passar esse dia sem festejá-lo.
que seria celebrada no dia 13 do 12º mês, chamado Adar em língua siríaca, a vigília do dia de Mardoqueu. Assim se desenrolaram os acontecimentos relativos a Nicanor, e já que a partir desta época Jerusalém permaneceu em poder dos hebreus, finalizarei aqui a minha narração. Se ela está felizmente concedida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é porque não pude fazer melhor. Assim como é nocivo beber somente o vinho ou somente a água, mais agradável e verdadeiramente proveitoso beber a água e o vinho misturados, assim também a disposição agradável do relato é que causa prazer aos ouvidos do leitor. E aqui termino. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui a gente termina mais uma carta e amanhã a gente vai iniciar Jó. Em Jó nós vamos pedir pelo sofrimento de todos vocês que estão rezando aqui. Você vai anotar todos os teus maiores sofrimentos e nós vamos rezar por isso, para que seja libertado esse sofrimento, que haja uma redenção. A palavra de Deus, então, encerra com chave de ouro. A gente vê aqui um caminho daqueles que ora e o caminho daqueles que não ora. E claro que as pessoas que oram vão sempre vencer com o próprio Deus. Os que não oram vão sempre perder. Essa é a verdade das verdades. Então aqui pela força dessa oração que eles fizeram, tão bonita a oração, veja só que lindo, né? Macabeu, à vista desta multidão imensa, lá no versículo 21, do aparato de armas, tão diverso e do aspecto temível dos elementos, estendeu as mãos para o céu e invocou o Senhor, que opera prodígios. Sabia muito bem que não é o poderio das armas que obtém a vitória, senão que Deus a decide, outorgando aos que ele julga dignos dela. Eis como foi a sua oração: Senhor, vós que no templo de Ezequias, rei da Judéia, enviastes vosso anjo e fizeste perecer 185.000 homens do exército Senaqueribe. Enviai, pois, ainda agora, ó soberano dos céus, um bom anjo que nos proceda, infundindo temor e espanto, que vosso braço se estenda e extermine aqueles que, blasfemando, vieram atacar vosso povo santo. E com essas palavras concluiu sua prece. Aqui é lindo ver que é uma oração que nasce da alma, do coração. E é esta oração que tem que ser gerada em nós. Que nós possamos olhar para essas leituras até aqui e crescer, né? Judas suspendeu do mesmo modo a cabeça de Nicanor na parte exterior. Isso é horrível, né? A gente vê, parece que não aconteceu, mas aconteceu, está aqui. Então, esse espírito de vingança é algo que tem que ser destruído da nossa vida para sempre. Existe uma raiz desde o Antigo Testamento até o Novo, mas no Novo nós ganhamos a redenção, a Páscoa, a libertação pelo sangue precioso de Jesus. Que nós possamos caminhar seguro, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós reconhecemos que o poder vem dele, não veio dos cavalos, não veio das coisas do mundo, mas veio dele. Nós vamos sempre brilhar esse sorriso do Divino Espírito Santo. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma carta concluída e agora nós estamos indo para a última carta, gente. Isso não é lindo? Só tem mais uma carta para a gente poder dizer. Lemos a Bíblia inteira juntos. Nós estamos aqui juntos.
Isso é maravilhoso. Deus lhe abençoe.